O importante de tudo é você ter muita humildade e muita oração, coração aberto para não orar esperando a sua resposta. Foi bom falar nisso. Tem pessoas, irmão, que vivem tendo sonhos e visões da sua própria vontade. Isso é perigoso, irmão. Tipo, sonhei. Bem que eu sabia que aquele cara era um safado. Você sonhou com a tua vontade. Que papo é esse? Quer dizer que Deus está te revelando a tua vontade agora em sonho? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Tá, irmão? Muito cuidado. Irmão, toma muito cuidado com a sua vontade. A sua vontade não tem nada a ver com a obra de Deus. O que tem a ver com a obra de Deus é a vontade de Deus. Não é a tua nem a minha, não. Porque se dependesse da minha, por exemplo, você não estava aí, nem eu estava aqui. Estaria fazendo outras coisas. O que eu pensava em fazer para a obra de Deus, não é nada disso que eu tenho feito. Hoje faço com o maior prazer e alegria. Por quê? Porque é a graça que vem sobre nós que nos faz fazer. Até o que a gente não gosta de fazer se torna uma maravilha com a graça de Deus. Que é Ele que nos capacita a fazer aquilo que nós nos julgamos incapazes ou até que não queríamos. Então toma cuidado, irmão. Tive uma visão. Bem que eu sabia que era isso. Esse papo de visão que é o que tu já sabia, calma, vai. É melhor ir devagar, irmão. Eu não conheço um Deus que se preste a ficar revelando o que você já sabia, não. Mas por aí tem um monte desses deuses por aí na cabeça de muita gente. Que revela o que o cara já sabia. Tu já sabia? Para que ainda teve revelação? Cuidado, né? E sonho. Tive um sonho. Eu sabia que fulana não prestava. Para que você teve um sonho então? Você já sabia. Que Deus é esse que está revelando o que você já sabia? Né? Normalmente tem muito sonho assim. O cara, o homem ou mulher, seja lá quem for, não gosta de um, aí sonha que o tal tá mal, tá errado, tá caído, tá em falta. Você não está vendo que você está sonhando com a tua própria vontade? Está vendo ou não está vendo? Tem que tomar cuidado com isso, irmão. Sonhei exatamente aquilo que eu imaginava. Que papo é esse? Sonhei exatamente aquilo que eu imaginava. Eu não conheço esse Deus. Sempre que vem uma revelação da parte de Deus, sempre, já que os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus, sempre que vem algo da parte de Deus, nos surpreende, nos educa, nos ensina, nos adverte, nos edifica. Amém? Agora, tem gente por aí que está sonhando o que já sabia, a sua própria vontade. É melhor eu rir para não chorar. Se não fosse cômico, seria trágico. Ainda bem que eu não sonho com nada mesmo. Aliás, que eu nem durmo. Essa noite que passou foi mais uma daquelas, irmão. Eu não durmo. Para mim dormir eu tenho que deitar depois de meia-noite. Mas como às vezes o cansaço não me deixa ficar em pé, eu acabo caindo na cama cedo. Aí sofro. É um sofrimento. Mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. Dá para você olhar para mim e dizer, esse cara não dormiu a noite toda? Não dá. Porque a graça de Deus é tremenda. Então, irmão, vamos ainda caminhar aqui sobre a questão da visão sacerdotal. Eu quero dizer para você que a visão sacerdotal, ela não é coletiva. A visão sacerdotal, ela é única. Ela não é coletiva. Ela é única. Porque senão nós, como já mencionamos, nunca haveria um povo unido num único propósito. Se existisse uma visão sacerdotal coletiva. Não, a visão sacerdotal é única. Deus só chama um sacerdote. Ali Arão e os filhos dele
Cada um tinha encargos diferentes, mas nenhum se comparava ao de Arão, né? Então, a visão sacerdotal, ela é uma coisa única, ela não é uma coisa coletiva, distribuída de formas diferentes em várias cabeças. Não, de jeito nenhum. É por isso que às vezes eu fico revoltado, irmão, quando eu vejo pessoas querendo dar conselho dentro da igreja. Conselho é para mim, eu sou sacerdote. Odeio dar conselho, mas reconheço que sou a pessoa mais capacitada para isso. Odeio, tenho ódio de dar conselho. Mas eu reconheço que quando a pessoa vem falar comigo, Deus me usa. Então sou eu. Né? E o que acontece às vezes? Porque a visão é única e não coletiva. Às vezes vem uns que tem mais liberdade em falar, diz assim: não, pastor, porque eu falei com o irmão fulano e ele me disse assim, assim, assim. E eu vejo que o assim, assim, assim que o irmão fulano ou a irmã fulana disse para aquela pessoa é a coisa que eu jamais ousaria falar, irmão. Jamais ousaria falar. Então o que acontece? A visão sacerdotal, ela não é coletiva. Ela é única. Quando uma pessoa tem um ministério, ela tem aquele ministério, né? E no caso de um sacerdócio, irmão, a coisa pega fogo, irmão, é muito séria, né? Às vezes, vamos falar de família, né? Às vezes eu vejo lá no WhatsApp, pego assim um telefone que minha esposa deixa rolando lá por cima do balcão, eu pego, aí fico dando uma olhada lá nos papos do WhatsApp, não sei o que, comentários, tal. Gente aqui da igreja, grupinho da igreja, o que essa galera tá falando aí, tal? Eu vou olhando aquilo lá, tal. Eu vejo alguns comentários que, irmão, vou dizer uma coisa aqui para você. Você nunca ouse pensar que comentário do WhatsApp tem alguma coisa a ver comigo, não. Tô fora, irmão. WhatsApp, comentário do WhatsApp, não é comentário desse púlpito, não, nem é visão sacerdotal, não, tá, irmão? E pode até ser dos meus filhos, da minha esposa, não tem nada a ver comigo, não. A minha cabeça sacerdotal, aqui o sacerdote não tem marido, não tem esposa, não tem filho, sacerdote não tem família, não, tá? O Tupirani, eu tenho família, mas o sacerdote não tem, não. Então não pensa que tem comentário lá no WhatsApp, ou se você achar que a minha esposa deu uma resposta sábia e tal, não vá pensar que eu estou pensando da mesma maneira, não. De repente a palavra tão graciosa que a minha esposa te deu, eu te dava era um tiro. Eu te jogava era na sepultura, eu jamais diria o que ela disse. Então você tem que entender isso. Visão sacerdotal é uma coisa muito séria. Nós estivemos ontem lá na UERJ distribuindo o dossiê sobre as fraudes e as falcatruas do judiciário. Tá, se não fosse eu a ter essa ideia, qual de vocês teria? Quem de vocês ia reunir aquelas coisas lá? E investir centenas de reais? E agora estamos planejando, já estava conversando ali na porta, estamos planejando fazer mais 10 mil. Não sei quantos R$1.000 vai dar esse negócio. E vamos invadir tudo que essas faculdades que tem aqui no centro da cidade. Vamos abarrotá-las com esse dossiê. E as briguinhas lá? Das patricinhas, sair gritando no meio da rua. Xingaram minha filha, xingaram o Josimar. Discutiram lá em cima com os irmãos, com o Altair, com o Paulo Sérgio, tinha uma turma lá, Cícero, tinha tanta gente que eu nem lembro mais todo mundo, a irmã Carmelita esteve por lá, briga, pessoas, eu sou professora de quê? De Constituição, isso aqui é um absurdo. O irmão falou assim, mas o local é público, você não pode fazer nada, né? E aí? Você organizaria esse trabalho? Irmão, você não organizaria esse trabalho. Até mesmo porque você não tem chamado para organizar esse trabalho. Mas você tem chamado para entender
compreender e se unir nesta visão. Então você não foi trabalhar na tua visão, você foi trabalhar na minha. Porque a visão sacerdotal é uma, é ela que domina. Se lá quando nós invadimos a UERJ e mandamos ver, se saísse uma guerra, morresse todo mundo, morreu todo mundo na minha visão. Mas saímos todos vitoriosos. Ainda brinquei no final. E aí, tivemos alguma baixa? Não tivemos nenhuma baixa. Então, meu irmão, veja bem, né? Não vai olhar lá no Facebook, sei lá de quem quer que seja, essa deve ser a visão do pastor. Não, se for a visão do pastor, está assinado lá, Pastor Tupirani. Se não está assinado Pastor Tupirani, não é minha visão não, irmão. Mas o pastor deve concordar. Não concordo com nada. Eu só concordo com aquilo que eu faço. Só concordo com aquilo que eu faço. Não concordo com mais nada. Tá? Aquilo que Deus me diz, é isso que eu faço. Então, o que acontece? Nós tivemos um caso de Adão. Adão era um sacerdote. Mas Adão aceitou um ponto de vista de Eva. Não, tá aqui, ó, bonito, olha só. Eu já comi. Tá me vendo alguma coisa diferente? Não aconteceu nada comigo. Tá vendo? Pode comer, é deliciosa, né? Se fosse uma maçã. É deliciosa essa maçã aqui. Come aí, Adão. Adão aceitou um ponto de vista, acabou, desmontou, perdeu tudo, não recuperou nunca mais. Eu não aceito ponto de vista de ninguém não, irmão. Mas não aceito mesmo. Nem se meu pai voltar do cemitério, ele não me convence. Eu sou o cara mais radical que o mundo já produziu, irmão. Quando o assunto é sacerdócio, eu só acredito em um caso, é o meu Deus. Se ele não falar comigo, mas não adianta a vaca tossir, meu irmão. Entendeu? Então, a visão sacerdotal, ela é única. Única. Uma vez eu estava discutindo, num bom sentido, com um rapaz, e eu falei assim, rapaz, é por isso que a igreja de Jesus Cristo está essa porcaria que nós estamos vendo, esse bando de mercenário atrás dos púlpitos, levando cativo escravos como você, porque você não é capaz de ver a distância que nos separa. Eu sou o fundador de uma igreja, já coleciono cadeias e algemas, sou o homem que mais azucrina o judiciário, falo de promotor, falo de juiz, falo de delegado, jornalistas têm medo do meu nome, eu influencio o mundo inteiro, e vem um Zé Ninguém que nem você querer discutir comigo. É por isso que a igreja está nessa vergonha. Eu te pergunto, já que tu é tão sábio, por que Jesus não virou para você e disse a mesma coisa que disse para mim? Vai para a tua casa e funda a minha igreja. Quanto tempo você tem de evangelho? Há tantos anos. Pois é, com menos tempo que você, eu já era fundador de uma igreja e influenciava o mundo inteiro. E você está aí morrendo, velho, num banco de igreja, improdutível, sem nenhuma unção, sem nenhuma autoridade contra o diabo. A única coisa que você faz é essa vergonha de querer discutir com quem é superior a você. Com todas as letras, irmão. Quando a unção desce, meu irmão, que tu abre a boca, não tem jeito. Jesus abre a tua boca e lacra a boca dos outros. Aí eles não acham mais o que falar. Entende? Então eu falei, cadê a tua visão sacerdotal? Cadê a tua igreja? Eu prego para o mundo inteiro. Os meus sites são acessados por milhares de pessoas. Cadê os teus trabalhos? Com 30 anos de evangelho, cadê as obras das tuas mãos? Me mostra. Me mostra uma pessoa que você levou para a igreja que permaneceu lá. Me mostra pelo menos um convertido pela tua pregação. É por isso que a igreja de Jesus Cristo, isso que vocês chamam de igreja, não passa de um lixo. A visão, irmão, a visão sacerdotal, ela é radical. Quando você conhece Deus, e se existe um sacerdote, este sacerdote conhece Deus. Se existe um sacerdócio, é porque alguém conhece Deus o bastante para que o sacerdócio possa existir. Deus não escolheu Arão de qualquer jeito, não.
Não escolheu mesmo. Arão era filho de Joquebede. Joquebede era uma mulher com uma fé fora do comum para fazer o que ela fez. Arão foi instruído, meu irmão, em muita verdade. Então, a visão é única, tá, meu irmão? Não se confunda com qualquer coisa que você vê por aí, não. O que você vê por aí, meu irmão, seja lá onde quer que você veja, se não tiver assinado por mim, meu irmão, quiser credibilizar, credibiliza, mas depois não cobre de mim. Então, Adão foi influenciado por Eva. Eu não, meu irmão, eu não sou influenciado por ninguém. Acredita, mas não sou mesmo, né? E Arão fez um bezerro de ouro, deu ouvidos ao povo, né? Temeu o povo, ficou com medo da morte, como ele diz, esse povo ia me matar, ia me apedrejar. Não, eu não estou nem aí, meu irmão, eu posso morrer, mas ceder à verdade eu não vou ceder nunca. Não vou ceder, irmão, acredita, eu não vou ceder. Bom, então esses conceitos da postura do sacerdócio é porque ele conhece as regras da operação de Deus. O que nós temos que fazer? Conhecer a Bíblia. A Bíblia é a regra de Deus. Quando você mergulhar profundamente na Escritura, e quando você disser assim, eu conheço do caráter de Deus. Quando você puder dizer, eu conheço o caráter de Deus, como eu digo, eu conheço o caráter de Deus. Eu conheço a personalidade de Deus. Pessoas chegam perto de mim e dizem assim, Deus me deu uma visão, uma vez entrou uma aqui, dentro da igreja. Deus falou comigo, Deus me deu uma visão assim, 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 e eu ouvi Deus falando assim, assim, assim comigo. Quando a pessoa acabou de falar, irmão, todo mundo à volta era um grupo, e um grupo que tinha vindo com essa pessoa, era uma antiga conhecida, todo mundo dizia, Deus fala mesmo, que poder, que glória, tal. Quando todo mundo baixou o facho, eu disse assim, não, Deus não falou contigo não. E se você ouviu uma voz, só se foi do diabo, que o Deus vivo não. Isso aí que você ouviu não vem do Deus vivo, não. Quando eu falei isso, a pessoa murchou, diminuiu o volume da voz, e sabe o que ela disse? Eu pensei que Deus tivesse falado comigo, né? O que prova que Deus não falou. O que prova que Deus não falou. Agora, você tem que ter muito conhecimento da índole, do caráter de Deus, para ser capaz de dizer o que Deus fala e o que Deus não fala. Tem que ter muito, irmão, tem que caminhar com Deus, irmão. E outra coisa, não esqueça que caminhar com Deus não é passos. Irmão, caminhar com Deus não é só leitura bíblica. Caminhar com Deus não é só oração. Caminhar com Deus é coração sincero. Se tu não tiver coração sincero, meu irmão, se tu não disser que nem João Batista importa que ele cresça e que eu seja reduzido ao pó, se você não disser isso, meu irmão, esquece evangelho, vai viver tua vida, vai curtir o futebol. Sem coração não adianta você folhear a Bíblia de capa a capa, não. Deus procura homens de coração sincero. Quem vai governar sobre o povo do Senhor? Quem vai ter o privilégio como Arão? Se você vê aqui o que Deus reservou para Arão e para os filhos dele, Arão, todo primogênito que vier é teu. Tudo, Arão, tu vai pegar dessa banda aqui dos cordeiros que foram oferecidos, dessas primícias aqui, eu não sei o que Arão ia fazer com aquilo tudo. Tanta coisa que Deus fala que é tudo dele, tudo de toda uma nação. Só no tempo de Arão, nós já tínhamos ali, segundo Flávio Josefo, 600 mil homens, só no tempo de Arão. 600 mil homens que tinham que trabalhar e trazer do seu suor e entregar nas mãos de Arão. Você acha que Deus dá certos privilégios a qualquer um, irmão? Não dá não, irmão. Que dá nada. História. Tem um monte de gente aí, eu tenho chamado. Não, eu tenho chamado, eu tenho ministério, eu tenho chamado. Meu irmão, chamado, meu irmão. Quem tem chamado não fala que tem chamado, está querendo criar uma autossugestão.
Quem tem chamado, espera acontecer, meu. Até o último instante da minha vida, as pessoas dizem assim, qual é o teu chamado ministerial? Eu falei, sei lá, o que Jesus me mandar fazer, eu faço. Não, mas qual a tua visão ministerial? Minha visão ministerial é trabalhar. Se Jesus me der o privilégio de varrer a casa dele, limpar os banheiros, é isso que eu quero. O que eu puder fazer, dado por Jesus, isso para mim está bom, meu irmão. E de preferência aquilo que ninguém quer fazer. Então, meu irmão, para concluirmos aqui essa minha visão, a postura, tá, que um sacerdócio tem, meu irmão, é fruto de conhecimento, de caminhada, de entendimento. Deus não chama ninguém sem experiência para assumir uma posição tão alta, que eu considero um sacerdote de Deus, é a posição mais alta que um ser humano possa alcançar na terra dos mortais. Então tem que ter a postura. A postura, não estou falando posição de corpo, não. Estou falando postura, é os conceitos daquilo que Deus espera de cada um de nós, o entendimento, a compreensão, né? As regras, colocar as coisas tudo de acordo. E outra coisa que diz aqui no verso 7, no final, tem o verso 7, aí depois, vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo aos vossos sacerdócios. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenada à morte. Se aproximar do santuário vai ser condenada à morte. Nós vamos ver que depois os próprios filhos de Arão se apresentam de forma indevida e sai um fogo de Deus e os consome. E Arão permaneceu calado, na sua tristeza, vai contender contra Deus. Então, a maneira como Deus exige a postura, a regra, né, de quem se aproxima dos seus ofícios é uma coisa tremenda. E o que vemos com essa palavra aqui? Qualquer pessoa não autorizada, nós vemos pessoas querendo assumir púlpito sem ser autorizada. Nós vemos pessoas que são consagradas por homens com banho de azeite e orações de consagração e assumem púlpitos e depois se destroem. Nós vemos pessoas, isso aqui é muito grave, muita gente faz isso, nós vemos pessoas recebendo dízimo. Irmão, receber dízimo é só para sacerdote. Dízimo é entregue nas mãos do sacerdócio. Aí o camarada vai, vou abrir uma igrejinha ali. Aí começa um culto, né? Eles chamam de culto, daqui a pouco estão dizendo assim, irmão, você que tem o seu dízimo, sua oferta, pode entregar nessa noite. Mas ele não é sacerdote. Aquelas pessoas não vão colher do que a promessa diz a respeito dos dízimos, e ele que está recebendo os dízimos, brevemente vai descobrir que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dízimo é para ser recebido de quem é sacerdote. Eu recebo, e as pessoas chegam aqui, pastor, eu posso entregar meu dízimo? Pode, porque eu sou sacerdote, pode entregar à vontade. E pode se preparar para colher a bênção que a palavra diz, porque eu sou sacerdote. Agora, por aí, as pessoas, pastor, em qual igreja eu entrego o meu dízimo? Aonde tiver um sacerdote, mas ora primeiro para saber se tem lá. Então, irmão, a postura, tá? Não é questão de ser consagrado ou iludido por homens, não é questão de se achar capaz, é questão de ser separado por Deus. E quem é separado por Deus, aceita desafio, expõe a vida, desafia o diabo. Eu te pergunto, o diabo é real? É bem real, né? Ainda mais eu que frequentei terreiro de macumba, eu sei que o diabo é real. Tem cenas que o diabo faz, irmão, que é de estremecer. Tem pessoas que o diabo possui que quando sai deixa a poça de sangue lá jorrando. Eu sei que o diabo é terrível, mas eu sei que maior é o nosso Deus. Então, desafiar diabo e expor a vida é para quem realmente tem convicção de que Deus o chamou e o pôs em determinada posição.